Gravação iniciada. Ok, colegas, vamos dar seguimento então à nossa sessão de julgamento do dia 7 de agosto de 2020, do período da manhã. E vamos dar seguimento pelo item 136 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. O item 136 é do contribuinte Moacir Guimarães Filho. Rafael pode então iniciar a leitura do relatório e na sequência já pode passar para o voto. Iniciou-se em julho de 2006 com o termo de intimação fiscal, folha 10, referente ao ano calendário 2002, para que o contribuinte recorrente apresentasse extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, carneiro de poupança, de todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes, junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao período acima especificado. Intimado em 18 de julho de 2006, a R de folha 11, o contribuinte apresentou documentos, folhas 12 e 16. As folhas 17 e 22 foram juntados os requerimentos de informações junto à movimentação financeira. O Banco do Brasil apresentou os documentos, de folha 23A a 82. O Citibank apresentou os documentos, de folhas 83 a 94. Dando sequência ao procedimento, o contribuinte foi intimado novamente a apresentar documentos, folhas 95 a 98, vindo a apresentar justificativa, folha 100, porém ausente de documentos. Posteriormente, foi expedido o termo de verificação fiscal, folha 106 e 107, e demonstrativo de apuração, folha 108 a 110. Diante da situação, foi lavrado o auto de infração, folha 101 a 105, contra o contribuinte, que, intimado em 8 de fevereiro de 2007, a R de folha 113, apresentou impugnação, folha 116 e 121. A 7ª turma da RJ do Rio de Janeiro, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa do acórdão de folhas 134 a 141. Intimado em 20 de julho de 2010, a R de folha 147, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 154 a 163, o qual protestou pela reforma da decisão. Sem contrarrazões, é o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Assim, conheço dele. Das nulidades. Ele alega nulidades, mas de acordo com o artigo 10º do Decreto 70.235 de 72, não vislumbro nenhuma nulidade, então voto por negar provimento das nulidades apresentadas. Tá? Alega nulidade da autuação por irregularidade da obtenção das informações financeiras, como já lido no próprio relatório, houve intimação correta das instituições, apresentação dos relatórios, oportunizado o contraditório. Também voto por negar provimento a essa alegação. Da ausência de provas acerca das infrações apontadas e tem a possibilidade de presumir como rendimento meras movimentações financeiras. Destaco a parte legal aqui. Em recurso voluntário, alegou ainda que ocorreram diversos empréstimos entre parentes, sendo neste caso convertido o valor em moeda estrangeira para envio, e aí ele destaca essa parte aqui. Só que ele não junta nenhum documento, não prova nada, e ainda que fosse empréstimo, ele poderia declarar um empréstimo ao parente, e o parente declara o empréstimo no Instituto de Imposto de Renda, mas de fato não tem prova nenhuma disso. Então eu voto por negar provimento nesse quesito e finalizando, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 136 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário do processo? Alguém diverge do voto do relator? Eu também não divirjo. Colegas, então, no item 136 da pauta, do contribuinte Moacir Guimarães Filho, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 138 da pauta, lembrando que o item 137
foi julgado, já foi julgado no período da manhã, antes do item 136. Né? A conselheira Ana tinha pedido para julgar antes esse processo, ele foi julgado antes do item 36 e o julgamento do item 137 ficou registrado no vídeo anterior, tá? O item 137. Então, fizemos agora o 136 e vamos passar agora para o item 138 da pauta, também de relatoria do conselheiro Rafael. O item 138 da pauta é do contribuinte Rafael, um xará seu, né, Rafael? É do contribuinte Rafael Peçanha de Paula. Item 138. Rafael, pode passar então a leitura do relatório e do voto. Maravilha, eu só estava fazendo as anotações de pauta aqui e controle meu. Item 138 da pauta, Rafael Peçanha de Paula. Vamos lá. Iniciou-se em maio de 2007 com o termo de intimação fiscal folha 12, referente ao ano calendário de 2005, para que o contribuinte recorrente apresentasse. E aí vem a relação dos bancos aqui, documentação, tudo que eles foram solicitados. Intimado em 24 de maio de 2007, a R de folha 13, o contribuinte apresentou justificativa de folha 22, 23 e documentos 26 a 183. Dando sequência ao procedimento, o contribuinte foi intimado novamente a identificar a origem dos depósitos apresentados, folha 184 e 186, vindo apresentar justificativa folha 191 sem qualquer documento, folha 191 sem qualquer documento. Posteriormente, foi expedido o termo de verificação fiscal, folha 192 e 194, e demonstrativo de apuração, folha 195 a 96. Diante da situação, as folhas 197 e 200 foi lavrado o auto de infração contra o contribuinte, que, intimado em 29 de 2 de 2008, a R de folha 201 apresentou a impugnação tempestivamente, folha 206 a 220. A 8ª turma da DRJ em São Paulo, por unanimidade, julgou improcedente de impugnação conforme a emenda do acordo de folhas 238 e 242 abaixo. E aqui eu destaco a emenda. Intimado em 28 de janeiro de 2010, a R de folha 245, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contrarrazões ao relatório. Ô, Rita, o microfone está aberto. Desculpe. Imagina. Da admissibilidade do recurso. O recurso voluntário de folhas 248 a 263 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim será conhecido. Há inulidades, ele alega a nulicidade do procedimento, invoca aqui o artigo 10º do decreto 70.235/72. Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação contraditória e ensejou até a oportunidade de defesa. Então, não vejo nenhum motivo para que seja reconhecida a nulidade de lançamento do procedimento no presente caso. Da nulidade de atuação e por irregularidade na obtenção das informações financeiras. Também não vejo nenhum motivo, igual no caso lido agora, então não é provimento desse capítulo aqui também. Da ausência de provas acerca da infração apontada e da impossibilidade de presumir como rendimento meras movimentações financeiras. Aqui eu destaco o artigo 42 da Lei 9.430 aqui, igual no caso anterior. E deixa eu vir aqui por fato próprio. Eu estou descendo porque a parte fundamental que a gente... Aqui destaco o contínuo acordo, folha 241 atacado. Até com grifos originais, tá? A existência do fato de jurídico de depósito bancário foi comprovada pela fiscalização através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade fiscal presume, com base na lei e em razão do contribuinte, não se desencobrir do ônus, foi de presumir a natureza de tal fato. Ou seja, presumir que tal fato, o fato cuja ocorrência foi provada, seja gerador de rendimentos ou problema de qualquer natureza. Feitas as considerações legais, considerando que as razões trazidas no recurso voluntário não têm fundamento para cancelar o lançamento. Ademais, durante o procedimento de fiscalização, em resposta à intimação folha 191, o próprio requerente afirma não possuir documentação comprobatória, como destaque.
em atendimento ao termo de início de fiscalização, lavrado em 13/11/2007, com relação à comprovação da origem e tributação dos recursos discriminados no anexo ao termo de intimação, o fiscalizado vem informar que não conseguiu localizar a documentação comprobatória requerida. Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também nesse quesito. Conclusão. Faço exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 138 da pauta, o contribuinte está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Só um instantinho. Tá. Então, no item 138, o conselheiro relator está negando provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto do relator? Também não divirjo. Então, colegas, no item 138 da pauta, do contribuinte Rafael Peçanha de Paula, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Vamos passar agora para o item 139 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. O item 139 da pauta é do contribuinte Ernevaldo Mendes de Souza. Ernevaldo Mendes de Souza. Item 139. Márcio, pode então passar a leitura, iniciar a leitura do relatório e do voto. Trata-se de lançamento fundamentado em depósitos bancários de origem não comprovada nos anos calendários de 2005 a 2007, em que o contribuinte argumenta que os documentos apresentados são hábeis a comprovar a receita rural e os aluguéis recebidos, pois contém, inclusive, número de identidade e CPF dos compradores e locatários. Ele afirma que os recibos são as provas requeridas para comprovar a venda de gado, pois conferem quitação, enquanto as notas fiscais somente comprovam o trânsito dos animais. Ele argumenta ainda que os depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda, pois não representam necessariamente renda ou variação patrimonial. E ele admite serem devidas as seguintes parcelas de imposto não declarado para as quais propõe pagamento parcelado. Ele faz uma pequena tabela. Quando a autoridade julgadora analisa, ela desconsidera a súmula 182 do antigo do extinto TFR, ela rejeita os recibos emitidos e assinados por si próprio por não serem hábeis, por serem declarações prestadas pelo próprio interessado. Quanto ao cadastro de criadores na DAB, nada comprova sobre as alegadas vendas, muito menos a origem dos depósitos. Em relação aos rendimentos de aluguel, os recibos apresentados, caso fossem hábeis, apenas confirmariam a omissão constatada no lançamento de ofício, pois o contribuinte não havia declarado rendimento desta natureza. Agora, em sede de recurso voluntário, o recorrente menciona que o órgão julgador desconsiderou os documentos apresentados, mesmo neles contidos os dados dos compradores de produtos identificados, não tendo trazido ao processo nenhuma prova de sua alegação de que tais operações de venda não aconteceram. Aponta que os recibos e documentos juntados à defesa comprovam que houve a saída efetiva dos produtos descritos, tendo o julgador privilegiado a forma e desprezado a essência. Destaca o equívoco em considerar depósitos bancários como fato gerador do imposto sobre a renda, desconsiderando o artigo 43 do CTN. Ele invoca o inciso 7º do artigo 9º do Decreto-Lei 2471 e jurisprudência do extinto Conselho de Contribuintes. Aqui no início, presidente, eu faço só uma aferição da tempestividade. Achei que valia a pena discriminar desta maneira, porque o contribuinte, ele apresenta aparentemente fora do prazo. Só que aí eu faço uma pesquisa, descubro que nesse dia tem um dia de São João, feriado municipal de Tapetinga, onde está localizada a agência da Receita Federal, e também Vitória da Conquista, que é sede da Delegacia da Receita Federal. Portanto, apesar dele não ter sido incumbido de comprovar a ocorrência de feriado local, eu conheço o processo, eu conheço o recurso por ser ele tempestivo. Passamos agora à tributação dos depósitos bancários. Aqui ele tenta invocar o extinto Decreto-Lei 2471,
que foi resultado da edição da súmula 182 do extinto TFR. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem um entendimento já simulado na súmula vinculante número 26, que a pressão estabelecida no artigo 42 dispensa o risco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Faço só a explanação ao longo do termo, para satisfazer a pretensão recursal do recorrente, no caso, e passo agora a documentação comprobatória. Aqui eu resgato como restou decidido pelo acórdão condutor. Então, o impugnante pretende comprovar a origem dos depósitos com recibos de vendas de produtos rurais, com consequente benefício da tributação sobre apenas 20% do valor faturado. Para comprovar tais negócios, que não havia informado na sua declaração, apresenta recibos emitidos e assinados por si próprio. Ainda que contivesse identificação apropriada dos alegados compradores, não se trata de prova hábil, pois nada mais são que declarações prestadas pelo próprio interessado e como peças declaratórias, vale disposto no artigo 368 do Código de Processo Civil. Ele apresentou cadastro de criadores na ADAB, que nada comprova sobre as alegadas vendas, muito menos a origem dos depósitos. E quanto aos rendimentos de aluguel, isso a gente já narrou até na peça lá no relatório, os recibos apresentados, se fossem hábeis, apenas confirmariam a omissão constatada no lançamento de ofício, uma vez que o contribuinte não havia declarado qualquer rendimento desta natureza. Apesar de sucinta, a decisão recorrida atesta que não há como considerar a prova hábil idônea para comprovar a origem dos recursos. A origem dos recursos, os recibos, para ficar mais claro, os recibos assinados pelo próprio interessado, aí eu trouxe as folhas do processo para ser feito cotejo pelos meus colegas conselheiros. O mesmo aplica-se aos rendimentos de aluguel, os quais, inclusive, fariam prova contra o contribuinte pela ausência de declaração dos valores a este título, e os dados no cadastro de criadores, em nada comprova a origem dos depósitos bancários. Basicamente, ele reapresenta a documentação, ele recanta a documentação já apresentada em sede de impugnação. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 61 do decreto do regulamento do imposto de renda, que vigia a época dos fatos geradores, a comprovação da receita bruta da atividade rural, e aqui tratando apenas da primeira prova, exige os documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais, exceto aí não incluídos recibos expedidos pelo próprio interessado. Ressalto que nas declarações de ajuste anual dos exercícios 2006, 2007 e 2008, o contribuinte não ofereceu a tributação à receita bruta da atividade rural, apresentando a apuração com valores zerados. Nesses termos, o presidente volta a conhecer o recurso e negar-lhe provimento. Ok. Márcio. Então, colegas, o item 139 da pauta trata, então, de depósitos bancários, né? O conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Ou em relação ao voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 139 da pauta, do contribuinte Ernevaldo Mendes de Souza, ficará assim o resultado na ata. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse o item 139 da pauta. Vamos passar agora para o item 140 da pauta, de relatoria da conselheira Ana. O item 140 é do contribuinte Jacob Barbosa Anijar. Jacob Barbosa Anijar. Ana, então, pode passar a leitura do relatório do voto. Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o auto de infração de imposto de renda à pessoa física, ano calendário 2003, em decorrência da apuração das seguintes infrações: acréscimo patrimonial descoberto, ganhos de capital na alienação de bens e direito e classificação indevida de rendimentos na declaração. Em 6 de dezembro de 2007, o contribuinte apresentou impugnação que não foi conhecida pela DRJ por não haver no instrumento de procuração outorga de poderes para representá-lo. Interposto recurso voluntário, a decisão proferida pela DRJ foi anulada,
sob os fundamentos que a autoridade preparadora deveria ter intimado o contribuinte para apresentar procuração antes de remeter os autos para julgamento, e a DRJ deveria analisar o mérito da impugnação. Em novo julgamento, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente, em decisão assim emendada. Aí eu copiei aqui. O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou recurso voluntário, sustentando decadência e prescrição, que não houve ganho de capital, mas apenas a valorização do bem. A autoridade lançadora não provou a existência de acréscimo patrimonial descoberto e a não incidência de imposto sobre os valores distribuídos a título de lucros e dividendos entre sócios. Sem contrarrazões, é o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos. Assim dele conheço e passo a análise da matéria. Com relação à decadência. Para o emprego do Instituto da Decadência, previsto no CTN, é preciso verificar o dias a quo do prazo de 5 anos, se é o estabelecido pelo artigo 150 ou pelo 73, ambos do CTN. O STJ definiu a questão no julgamento do RESP 973-733, processado sob ritos recursos representativos de controvérsia. Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do artigo 150. Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dia a qual é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso 1 do artigo 173 do mesmo Código. No presente caso, o auto de infração lavrado em face do contribuinte apurou 3 infrações: acréscimo patrimonial descoberto, ganhos de capital na alienação de bens e direitos e classificação indevida de rendimentos. No tocante aos ganhos de capital na alienação de bens e direitos, o recorrente alega que os fatos geradores ocorreram em 4 de abril de 2002 e 31 de julho de 2002. E assim, os valores lançados foram fulminados pela decadência, já que o contribuinte foi notificado do auto de infração em 6 de novembro de 2007. Conforme jurisprudência assentada do CARF, o fato gerador de imposto de renda sobre o ganho de capital ocorre quando o efetivo ganho. Nesse sentido, e que eu juntei no acórdão proferido pelo conselheiro João Maurício Vital, agora em setembro de 2019. O fato gerador do imposto sobre o ganho de capital ocorre quando o efetivo ganho, e sendo o pagamento parcelado, o fato gerador também será tomado a cada parcela. A DRJ não reconheceu a decadência sob o fundamento de que, para essa infração, não ocorreu o pagamento antecipado, atraindo aqui a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN. O recorrente deixou de impugnar os fundamentos de falta de pagamento antecipado, tendo-se limitado a discorrer sobre a data dos fatos geradores. Ademais, o entendimento proferido pela DRJ está em consonância com o regramento vigente, razão pela qual merece ser mantido. Quanto às demais infrações, salienta-se que o fato gerador do imposto de renda à pessoa física é complexo ou periódico, vez que compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo. Disto, ainda que apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual, quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva. Aqui, ainda que fosse aplicada a regra mais benéfica do artigo 150, parágrafo 4 CTN, a decadência estaria afastada. O lançamento refere-se ao ano calendário 2002, o fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2002 e o contribuinte foi intimado ao auto de infração em 6 de novembro de 2007. Resta, portanto, afastada a decadência. Por fim, quanto à alegação de prescrição, esta também não merece prosperar. O artigo 174 do CTN disciplina a prescrição para cobrança de crédito tributário, que é feita pelo fisco através da execução fiscal. O prazo é de 5 anos para todos os tributos, contado da constituição definitiva do crédito. Aqui eu vou pular um pouco a citação da doutrina que eu faço. Assim, estando suspensa a exigibilidade do crédito, diante da apresentação de impugnação tempestiva, sequer se iniciou o prazo prescricional para sua cobrança, nos termos do inciso 3 do artigo 151 do CTN. Quanto à prescrição intercorrente, esta é a que ocorre no curso da execução fiscal, quando interrompido o prazo prescricional,
verifica-se a inércia do físico exequente. E, nos termos do enunciado 11 da súmula do CARF, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Do ganho de capital. A2, o recorrente que adquiriu o terreno objeto do lançamento em 28 de junho de 2000, no valor de R$60 mil, e depois o transferiu à empresa Mad Goldman, na qual possui participação societária para integralização do capital. A empresa, por sua vez, teria valorizado o terreno para R$220 mil, valor esse necessário para integralizar o capital. Para comprovar o alegado, o recorrente se limitou a anexar a declaração feita de próprio punho, onde ele mesmo assina em nome da empresa, dizendo que adquiriu o terreno pelo valor de R$60 mil, sendo pago em 20 notas promissórias de R$3 mil. O documento anexado pelo recorrente, no entanto, não é apto a corroborar as alegações, posto que não tem autenticação, testemunhas e sequer foi produzido por terceira pessoa. Ademais, conforme ressaltado pela decisão recorrida, quanto à infração de falta de recolhimento do imposto sobre o ganho de capital, os artigos 119, 138 e 142 do Regulamento do Imposto de Renda prescrevem que o ganho de capital será determinado pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição, e está sujeito ao pagamento do imposto à alíquota de 15%. Como não houve o pagamento prescrito pelo artigo 142, citado procedente o lançamento de ofício. E o artigo 428 do Regulamento do Imposto de Renda somente se aplica à tributação de pessoas jurídicas, já que se refere ao lucro real. Também não se aplica às pessoas físicas a legislação sobre reavaliação de bens em pessoas jurídicas. Portanto, sem razão recorrente. Do acréscimo patrimonial descoberto. No tocante ao acréscimo patrimonial descoberto, aduz o recorrente que o ônus da prova é da fiscalização, já que os numerários a ele atribuídos, $8 mil e $23.420, datado respectivamente 4/4/2002 e 31 de julho de 2002, remetidos ao exterior em seu nome, não lhe pertencem ou que não foram enviados por ele, ou tampouco ele tem autorizado qualquer pessoa a enviá-los em seu nome ao exterior. Ademais, o recorrente pugna que, caso seu argumento não seja acatado, que lhe seja permitido recolher o débito sem incidência de multa e juros de mora. No que diz respeito ao acréscimo patrimonial descoberto, a DRJ julgou improcedente a alegação, porque o recorrente não juntou qualquer documentação para comprovar que o montante que transitou em conta corrente em nome da pessoa física era da pessoa jurídica, e alegar sem provar é o mesmo que não alegar. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, no caso do recorrente. Aqui eu vou pular um pouco, que eu falo dessa parte mais teórica. Por fim, quanto ao pedido de recolhimento do débito sem incidência de multa e juros de mora, não existe no ordenamento qualquer previsão apta a amparar o pleito. Até mesmo na denúncia espontânea, quando o contribuinte confessa e paga o débito antes do início de qualquer procedimento fiscal, deve fazer o recolhimento do valor devido com acréscimo dos juros de mora, nos termos do artigo 138 do CTN. Dos rendimentos classificados como lucros e dividendos. A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal número 93 de 97, que disciplina a distribuição de lucros aos sócios e estava vigente à época, assim dispõe. Aqui eu transcrevi o artigo 48, que eu vou deixar de ler agora, e seus parágrafos. No caso da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído a título de lucro sem incidência de imposto. 1. O valor da base de cálculo do imposto diminuída de todos os impostos e contribuições a que estivesse sujeita a pessoa jurídica. 2. A parcela dos lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item 1, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil, feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior do que o determinado, segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado. No caso, consta no auto de infração que o recorrente não apresentou sua escrituração contábil. Confira-se as folhas 300. Aí eu copiei aqui as partes do auto de infração que diz da ausência da escrituração contábil.
que é até um pouco longa, que eles fazem uma análise bem pormenorizada. Assim, na ausência de escrituração contábil feita com observância da lei comercial apta a demonstrar que o lucro efetivo é superior ao determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do lucro para a qual houver optada a distribuição de lucros com isenção do imposto de renda, fica limitada a diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes aos tributos a que estiver sujeita a pessoa jurídica. Nesse sentido, é o entendimento deste tribunal. E é aí que eu transcrevi uma jurisprudência. Portanto, sem razão recorrente. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, a conselheira relatora, em relação ao item 140 da pauta, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo ou em relação ao voto? Não? Alguém diverge do voto da relatora? Também não? Eu também não divirjo. Então, colegas, no item 140 da pauta, ficará assim o resultado. Item 140, do contribuinte Jacob Barbosa Anijar. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 140 da pauta. Agora vamos passar para o item 141 da pauta, também de relatoria da conselheira Ana. Item 141, do contribuinte Jerônimo Lousada Meireles Neto. Tá? Item 141, do contribuinte Jerônimo Lousada Meireles Neto. Ana, então pode iniciar a leitura do relatório e do voto. Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o auto de infração de imposto de renda à pessoa física dos anos calendários 2003 e 2004, em decorrência da apuração de infração consistente em omissão de rendimentos da atividade rural. A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim inventada. E aí eu colacionei aqui. O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou recurso voluntário, sustentando preliminar de nulidade por cesseamento de defesa, incabível arbitramento do imposto de renda porque apresentou planilhas que suprem a exigência do livro caixa e os valores auferidos devem ser divididos com o cônjuge, sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos. Assim, dele conheço e passo a análise da matéria. Preliminar de nulidade. Eu estou afastando e deixo aqui a parte teórica porque não teve nenhuma alegação específica em relação a qualquer prejuízo que tenha sofrido o contribuinte com relação a isso. 2. Da comprovação dos depósitos oriundos da atividade rural. No tocante às alegações de que apresentou planilhas que suprem a exigência do livro caixa e que os valores auferidos pela fiscalização devem ser divididos com o cônjuge, o recorrente limitou-se a repetir os termos apresentados na impugnação, não se desincumbindo do ônus de refutar os fundamentos da adesão recorrida. Assim, em vista do disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do anexo 2 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento desta relatora, adota os fundamentos da decisão recorrida mediante prescrição do inteiro teor do voto condutor, que eles vão estar na folha 150 a 152. Eu vou ler alguns trechos. A legislação sobre a tributação dos rendimentos da atividade rural estabelece o seguinte, e aqui ele transcreve o artigo 60 do Decreto 3.000 de 99. Resta claro que o contribuinte é obrigado a manter a escrituração das receitas e despesas da atividade rural para apurar rendimentos tributáveis ou prejuízos compensáveis nos exercícios seguintes, além de manter em boa guarda a documentação comprobatória das receitas e despesas escrituradas.
Pelo montante dos rendimentos da atividade rural oferido pelo contribuinte, devidamente demonstrado nos autos pela fiscalização, o contribuinte obrigava-se à apresentação da declaração de ajuste anual e obrigava-se a manter a escrituração do livro caixa, haja vista a forma de tributação dos rendimentos da atividade rural. Ora, verifica-se nos parágrafos 1º e 6º do artigo 60 do Decreto 3.000 que o contribuinte tem o dever de comprovar a veracidade dos registros lançados em seu livro caixa, e o prazo para efetuar a escrituração é a data prevista para a entrega da declaração de rendimento. Nota-se nos autos que o contribuinte não apresentou os livros caixa relativos aos anos calendários de 2003 e 2004. Tanto na planilha apresentada pelo calendário 2003, onde constam apenas os gastos do contribuinte, como na relação do ano calendário de 2004, embora contenha citação de receitas, além de não obedecer aos requisitos legais exigidos, não discriminam as notas fiscais nas quais se baseiam os apontamentos, e não é apresentada a documentação comprobatória de suporte aos valores discriminados. Portanto, em hipótese alguma, poderiam ser considerados livros caixas. Há de se esclarecer que, mesmo na hipótese de o contribuinte optar na apuração do resultado da atividade rural pelo resultado presumido de 20% da receita bruta, estaria obrigado a escriturar o livro caixa e a conservar a documentação comprobatória. É o que se depreende do artigo 71 do Decreto 3.000. Para o presente caso, caracterizada que foi a infração de omissão de rendimentos, a fiscalização, para salvaguardar o direito tributário, utilizou-se da faculdade legal do arbitramento. Aí, pulo um pouquinho. O contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea que descaracterizasse a base para apuração da receita bruta utilizada pela fiscalização. A nota fiscal de produtor número 580-558, com data de emissão 17 de fevereiro, no valor de R$ 640, em que o impugnante alega que foi equivocadamente considerada como sendo venda, quando na verdade trata-se de uma compra, não foi anexada na peça impugnatória. E verifica-se que na planilha consta que se trata de venda de produção do que está a produtores localizados em outro município do estado. Sem o documento comprobatório de sua alegação, cabe manter o lançamento. Aqui ele cita outras notas, acontece a mesma coisa, e eu vou pular um pouco desse trecho. Depois ele vai transcrever o artigo 61 do Decreto 3.000. Pelo disposto na norma acima transcrita, a receita advinda da alienação de bens utilizados na exploração da atividade rural também integra a receita bruta da atividade rural. E caso fosse outro o fato ocorrido, também as alegações não se fizeram acompanhar dos elementos de prova. Portanto, é de se manter o lançamento fiscal. Quanto ao pedido de apreciação sobre os resultados a tributar referentes aos anos calendários de 2003 a 2004, para que as receitas apuradas sejam fracionadas em cota de 50% para ele e para sua esposa, senhora Sônia Maria Soares Meirelles, conforme consta em anexo nas declarações de imposto de renda pessoa física, exercícios 2004 e 2005, assim dispõe o artigo 64 do Decreto 2000. Ele cita. E também a instrução normativa da Receita Federal número 83, seu artigo 15. O resultado da atividade rural produzido em unidade rural comum ou causal, em decorrência do regime de casamento, deve ser apurado e tributado pelos cônjuges proporcionais à sua parte. Todavia, o contribuinte não anexou na peça nenhum documento comprobatório, seja em relação ao regime de casamento, seja em relação à propriedade dos imóveis rurais explorados, não merecendo reparos o lançamento fiscal. Conclui-se que o arbitramento do resultado da atividade rural procedido no percentual de 20% deu-se ante a inexistência dos livros caixas e dessa forma há de se considerar legítimo o procedimento fiscal. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 141 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre o processo ou sobre o voto? Não. Alguém diverge do voto da relatora? Também não.
Então, em relação ao item 141 da pauta, do contribuinte Jerônimo Lousada Meireles Neto, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 141 da pauta. Próximo, presidente, seria o meu 142, mas eu peço pela avançada hora que, se possível, a gente possa trocar e fazer o 144, porque 142 é um pouco extenso. Tá. Não vai dar tempo da gente abordá-lo. O 144 é um processo mais breve, basicamente probatório, então é mais simples da gente analisá-lo. Ok, então. Então, colegas, a pedido do conselheiro relator, conselheiro Márcio, vamos fazer então agora o julgamento do item 144 da pauta, do contribuinte Evaristo Gazotti. Tá, item 144 do contribuinte Evaristo Gazotti. Márcio, então pode iniciar a leitura do relatório do voto. Perfeito, presidente. Aqui é um lançamento, foi lavrado uma auto de infração relativando o calendário de 2003, totalizando crédito de R$58 mil, que majorou os rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte por ter sido constatada a omissão dos rendimentos recebidos da Secretaria Municipal de Finanças no valor de R$109 mil, conforme DIF entregue pela fonte pagadora. Conformado, ele apresentou impugnação em que alega, em síntese, que o valor do rendimento incluído no lançamento refere-se à desapropriação do imóvel. Eu vou logo para o voto, porque basicamente a questão é essa, saber se esse valor é desapropriação ou não. A considerar os autos processuais, o lançamento tomado a título inquisitório não intimou o contribuinte a confirmar a natureza dos valores percebidos da Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo, e apenas tributou a omissão dos rendimentos aferida a partir de pesquisa da declaração de imposto de renda retido na fonte, ante a constatação de que rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício foram considerados indevidamente na ficha rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. A seu tempo, a defesa sustenta que os valores tributados tratam-se de indenização em decorrência de desapropriação, devendo ser tributados somente R$ 11.151 honorários advocatícios e compensado o IR sobre os rendimentos omitidos de 2.643. Diversamente do desejado pelo impugnante, a DRJ considerou tributável a indenização em decorrência da desapropriação. Então, aqui eu já faço um parêntese, a DRJ, ela entendeu que se trata de rendimento referente à desapropriação. Apenas considerou estes se tratarem tributáveis, nos termos do artigo 117, parágrafo 4º do extinto RI, revogado RI. Além de informar que, diante dos documentos apresentados pela defesa, não fora possível identificar a razão do recebimento da indenização. Perceba, então, que eu não acho que esteja em litígio a natureza do rendimento, sim a sua tributação. Portanto, atraio aqui a súmula CARF número 42, que é muito clara e diz que não incide imposto sobre a renda das pessoas físicas os valores recebidos a título de indenização por desapropriação. Ademais, acostado aos autos estão 2 controles de ordens cronológicas do Departamento de Desapropriação, onde estão discriminadas as rubricas das verbas percebidas, comprovante de depósito judicial, mandato de levantamento judicial. É bem verdade que deveria o contribuinte ter aduzido aos autos cópias da decisão que decidiu, cópias da sentença, melhor assim, né? Cópias da sentença que decidiu pela desapropriação do bem imóvel, mesmo porque não se pôde identificá-la em pesquisa do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela até existe, mas a gente não consegue acessar as sentenças. Mas eu não vejo como isto seja um óbice intransponível ao direito do contribuinte, possa penalizá-lo quando já está nos autos caracterizados se tratar de verbas de natureza de desapropriação, atraente-se assim à súmula número 42, exigindo, portanto, que nós demos provimento ao pleito do contribuinte. Como eu falei, é um processo bem sucinto. E quem quiser analisar um processo curto, ele tem, eu acho que 50 flaudas, ele tem um pouquinho mais, então, quem quiser dar uma olhada nele. Mas eu não vejo razão para desconfiar do que a autoridade julgadora já decidiu, que é desapropriação, só decidiu pela tributação desses valores. Sendo desapropriação, tendo uma súmula do CARF que diz que não é tributável, não vejo mais nada que possamos fazer.
Só um pouquinho, Márcio. Márcio, ficou claro aqui com documentação que é indenização por desapropriação mesmo, isso? Porque para a DRJ não ficou muito claro isso, né? A DRJ ela não apresenta óbice nenhum a isso, ela apenas diz que a verba por indenização por desapropriação ela é tributável. É que a DRJ falou que não foi possível identificar a razão do recebimento da indenização, né? Mas a DRJ fala que é desapropriação também, ela menciona aí. Ela fala que é? Deixa eu abrir aqui rapidinho, perdão, colegas. Deixa eu só abrir rapidinho aqui. Você não pôs o processo ali. Colegas, eu vou pedir uma vista de mesa nesse processo aqui, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha no... Depois... então esse aqui... Mas lembra que tem que sair à tarde, né? A vista de mesa tem que sair hoje ainda. Sai hoje. A gente resolve, nem que seja com vista, mas sai hoje. Tá, então deixa eu colocar aqui 144. Deixa eu ver se eu identifico aqui rapidamente, que é um processo de fato muito curto. Não, mas eu dou uma olhadinha com calma para ficar tranquilo, senão a gente vai, de repente... avançar na hora. A gente tem mais 5 minutos, né? Se quiser olhar aqui, estou abrindo aqui o processo. Espera aí só um minutinho. Bom, a DRJ fala assim: no caso que ora se examina, o impugnante limita-se a afirmar que o pagamento recebido corresponde à indenização por motivo de desapropriação, junto aos autos apenas demonstrativos de cálculo que identifica a verba como indenização, sem definir a que título tal indenização deveria ser paga. Em relação ao requerimento de levantamento, não há qualquer referência ao processo judicial. Eu estou na página 26. A desapropriação a qual o artigo 117 faz referência e determina que seja apurado de capital é a desapropriação em que a propriedade é retirada de alguém conforme definido acima. Os documentos juntados pelo impugnante não comprova tratar-se de desapropriação ou pagamento a título de indenização. Ressalta-se por oportuno que na jurisprudência encontra-se casos denominados de desapropriação indireta, que não se confunde com os tratados no regulamento do imposto de renda como de tributação exclusiva. Entende-se como desapropriação indireta o pagamento de indenização ao proprietário de imóvel que, por alguma ação ou omissão do poder público, tenha afetado o conteúdo econômico do bem. Ou seja, neste segundo caso, o pagamento recebido a título de indenização é rendimento tributável sujeito ao ajuste na declaração. À míngua de documentos apresentados pelo contribuinte, não é possível identificar a razão do recebimento da dita indenização, mesmo que considere tratar-se de desapropriação, a que tipo se refere. E lembrando aqui que o contribuinte ele apresenta alguns documentos, sim, aqueles que eu trouxe aos autos. Na verdade, ele apresenta agora no recurso voluntário, não na impugnação. Que é o documento de folhas 36, que ele fala controle de ordens cronológicas do Departamento de Desapropriação.
PMSP. Aí tem o 37 também, que continua, tem um cálculo na folha 38, aí tem um comprovante de depósito judicial ao Evaristo Gazotti, referente àquele caso, e tem também o mandato de levantamento judicial. Ok, eu aguardo a tua análise, viu, Dan? Beleza, então. Foi bom. Mas eu não vou modificar o voto não, tá? Meu voto é esse, eu não vejo... Tudo bem? Claro, óbvio. Meu voto já tá decidido nesse caso. Aqui é todo mundo livre para votar como bem entender, né? Dentro da... aqui é o tal do livre convencimento motivado, né, Francisco? E dentro das... É um julgamento administrativo dentro das nossas limitações, né? Mas tranquilo, vota, o voto é seu, né? Tranquilo. Eu só quero dar uma olhada mesmo, tá? Então tá, colegas. Vamos ver aqui o horário. 3 minutos. 3 minutos. Agora, 2 minutos. 2 minutos. Tô na hora certa, 2 minutos. Colegas, não vai dar tempo para fazer mais nenhum processo agora, antes das 13 horas. Então, vamos encerrar a nossa gravação e retomamos às 14 horas. Lembrando que o primeiro item da sessão de julgamento do período da tarde será o item 149 e em relação ao qual teremos sustentação oral, ok? Então, colegas... Encerrar a gravação? Então é isso. Podemos encerrar a gravação. Rafael, a gente tem que voltar... Oi, só um pouquinho antes. Oi? A gente tem que sair e voltar entrando com senha, é isso? Exatamente. A gente tem que sair da sala, voltar e entrando na sala com aquela senha, é isso? Isso. Rafael e Francisco, podem encerrar a gravação, então.